A paz do Senhor Jesus, minhas irmãs, espero que estejam todas bem, que todas tenham passado aí o Natal com seus familiares, em comunhão, em harmonia, com saúde e com paz e o principal que é a presença do nosso Senhor Jesus, amém? Hoje nós vamos aqui falar um pouquinho sobre a nossa última lição do ano, que é a lição de número 13, a gloriosa esperança do apóstolo Paulo. E antes de começar, eu gostaria de louvar a Deus com o hino da harpa de número 2, amém? Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei, quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu, e breve vem me buscar. Sim, eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aqui. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele não posso viver. Bela, muito bela esperança dos que vigiam por ti, pois eles recebem força que só se encontra ali. Os que procuram chegar ao teu regaço, ó Sião, livres serão de pecar e de toda tentação. Sim, eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aqui. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. E se tão belo é falar dessas grandezas aqui, que não será o gozar a graça que existe ali. Sim, eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aqui. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele não posso viver. Glória a Deus. A nossa lição de hoje trata da volta do Senhor Jesus, que era a esperança de Paulo e que também deve ser a esperança de todo o cristão. E para a nossa aula de hoje é a nossa revista, o apóstolo Paulo, lições de vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. E eu peguei também aqui um livro que eu tenho, que é o Guia Fácil Apocalipse, que é muito bom, irmãs, e ele é bem explicado, é bem didático, é bem fácil de entender e de acompanhar aí o livro do Apocalipse, que fala aí do fim de todas as coisas. E ele tem aqui uma parte que trata sobre a tribulação, que eu gostaria de frisar com as irmãs na aula de hoje, que é dos assuntos também da nossa lição. Nós falaremos então
sobre a consciência de Paulo diante da morte, visto que a lição passada falou sobre a coragem de Paulo diante da morte, o que nos faz compreender a coragem de Paulo diante da morte, visto que as coisas que ele acreditava que estavam por vir, que eram coisas melhores, essa era a esperança de Paulo, e foi isso que levou Paulo a enfrentar tudo o que ele enfrentou com coragem, de uma forma destemida, sem pestanejar sobre aquilo que ele precisava fazer pela obra do Senhor. O nosso subtópico 2 fala sobre a doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor. Esse é um assunto muito importante, porque ainda hoje a gente vê muita confusão entre os cristãos. Toda vez que surge aí uma nova notícia sobre chip, sobre algum tipo de marca, a gente vê aí cristão que já fica desesperado. E para nós que conhecemos a palavra do Senhor, nós entendemos que não há motivo de desespero para a igreja de Cristo, porque nós não vamos passar pela tribulação, mas isso é um assunto para a gente tratar um pouquinho mais à frente. Mas tem pontos que eu gostaria de salientar, né, para que fique claro para nós, né, e para quem vem assistir aí esse vídeo. E o subtópico 3, dos tempos e das estações até a volta do Senhor, que também é muito motivo de muita especulação, de muita confusão, infelizmente, aí no meio cristão por parte de alguns, né? Então, a nossa introdução nos diz assim: a última lição desse trimestre nos mostra que não podemos perder a esperança do céu em meio ao sofrimento e tribulações nesta terra. Essa esperança é a fonte da força dos fiéis que se apegam no que Deus realizou em Cristo Jesus. E a garantia dessa esperança é o fato de que o Espírito Santo nos fortalece, renova e confirma a herança eterna do nosso Deus. Que a esperança do apóstolo Paulo seja a nossa também. A esperança do apóstolo Paulo, a confiança, a certeza que ele tinha nas coisas que estão por vir, era tão factível, tão presente na vida do apóstolo, que tudo que ele fazia, tanto ele quanto a igreja primitiva, a gente vê isso muito claro ali nos registros de Atos dos Apóstolos e nas posteriores cartas que os apóstolos escreveram, que Paulo escreveu. A gente vê que isso era uma esperança iminente na vida dos cristãos da igreja primitiva. Era algo que eles achavam que ia acontecer a qualquer minuto. E essa também tem que ser a nossa esperança. Por quê? Porque se nós não formos com a igreja no arrebatamento, o Senhor Jesus virá para nós individualmente e a gente não sabe quando, né? Todos nós estamos aí na fila, não sabemos qual é a nossa senha, mas sabemos que isso pode acontecer a qualquer minuto. Então nós precisamos estar firmados no Senhor, termos plena consciência daquilo que nos espera para nós, né, que servimos a Cristo, que cremos no Senhor Jesus como nosso único e exclusivo Salvador, que as coisas que estão por vir são muito melhores e maiores do que as tribulações, as dificuldades que a gente passa aqui. Então, o nosso foco como filhos e filhas de Deus, não é este mundo, mas sim o porvir. Então que nós venhamos, né, continuar aí trabalhando pela obra do Senhor, pelo reino do Senhor, levando as boas novas do Evangelho, falando de Cristo para aqueles que não conhecem, para que no dia que o Senhor vier para nós, ou coletivamente no arrebatamento, ou individualmente, que nós possamos ter a certeza que Paulo tinha, que nós estudaremos aí um pouquinho mais à frente, a certeza que Paulo tinha de que ele tinha feito aquilo que era preciso fazer pelo Evangelho e morreu aí de uma forma consciente de ter feito aquilo que lhe foi pedido, né? Esse é o assunto do nosso tópico 1, a consciência de Paulo diante da morte. Uma morte como oferta de sacrifício.
O Espírito Santo que guiava o apóstolo Paulo em tudo o fez sentir que o tempo da sua partida estava próximo. Nesse sentido, o apóstolo viu seu martírio iminente como uma oferta apresentada sobre o altar do sacrifício. Essa consciência clara de que haveria de padecer pelo nome de Jesus não o permitia ter medo ou frustração diante da morte. Por quê? Porque Paulo tinha certeza do que o estava esperando e tinha certeza que durante a sua vida, durante o seu ministério, a partir do momento em que ele conhece ao Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus ali se manifesta a ele no caminho de Damasco, a partir dali ele tem certeza que a sua vida tem um propósito. Qual que era o propósito do apóstolo Paulo? Levar a palavra do Senhor, pregar a Cristo, e esse deve ser o nosso propósito no contexto em que nós estamos inseridos, né? Cada um aqui tem uma particularidade, cada um aqui tem algo que Deus entregou nas suas mãos para que seja feito pelo seu reino, e é importante que a gente identifique, eu sempre falo isso, mas que a gente conheça, tenha consciência daquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos, para que nós venhamos a fazê-lo assim como o apóstolo Paulo fez. E além de tudo isso, né, que é o tema da nossa lição de hoje, que é a questão do porvir, né, da vinda do Senhor Jesus, o apóstolo Paulo fala para nós ali em Filipenses 1:21, quero acompanhar aqui com as irmãs, Filipenses 1:21, a segurança que Paulo tinha, né? A palavra do Senhor nos diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Por que é ganho? Porque ele está indo para a glória, ele está indo viver com Cristo, viver eternamente, né? Receber aí o galardão por aquilo que ele fez. E essa deve ser a nossa certeza, né? Para o cristão, o morrer deve ser ganho. A gente tem que encarar, na verdade, a morte, que é algo da qual nós não podemos fugir, a não ser que nós sejamos arrebatados com a igreja na vinda do Senhor Jesus. É algo que todos nós estamos sujeitos a passar. Desde quando Adão pecou no Jardim do Éden, a morte é algo como certo na vida de todo ser humano. E para nós cristãos não é diferente. A diferença é que a nossa esperança é de uma vida melhor, de um futuro melhor ao lado de Cristo. Não é verdade? E nós teremos aí um exemplo não, mas nós viveremos ainda isso quando o Senhor instaurar o seu reino, o milênio, né? Que vai ser aí um período de governo de paz, onde não haverão angústias, né? Não haverão tristezas, dores, né? É algo que nós vamos contemplar, né? Quando o Senhor Jesus vier instaurar o seu reino milenar. Mas veja que a esperança de Paulo era tão certa, ele tinha isso como tão factível, assim, tão presente na sua vida, que ele não temia a morte, né? Pelo contrário, ele ansiava por isso, porque era o momento em que ele contemplaria ali o rosto de Cristo, né? E é algo que nós também temos que almejar na nossa vida, estar com Cristo, né? Buscar ali fazer parte do reino do Senhor. Aí no subtópico 2, combati o bom combate. Agora o apóstolo faz uma análise de sua trajetória. Ele combateu o bom combate. Por quê? Porque Paulo entregou a sua vida pelo evangelho. No contexto onde ele estava inserido, naquilo que o Senhor entregou nas suas mãos, ele fez o que pôde para que o evangelho fosse pregado. Iniciou ali igrejas, ministrou para os jovens pastores ali, como o apóstolo, como Timóteo, como Tito, entre outros, né, que a gente contempla nas suas cartas. Tinha uma preocupação com a igreja, de levar a sã doutrina, né, na manutenção da obra do Senhor, e isso deve ser algo permanente na nossa vida também. Aqui no finalzinho do subtópico 2, o autor nos diz: que combate estamos combatendo? Essa causa é a nobre causa do Evangelho? Que o autoexame de Paulo seja exemplo para nos autoexaminarmos também. Ou seja, o que nós também temos feito para o reino do Senhor, né? Nós podemos falar que combatemos o bom combate, assim como o apóstolo Paulo? Que isso fique para nossa meditação nessa manhã.
Aí o subtópico 3, gratidão e esperança. Além de combater o bom combate, o apóstolo acabou a carreira e guardou a fé. Mais importante do que começar é a forma como terminamos a carreira. Quando normalmente, nós somos novos convertidos, a gente tem ali uma sede por Jesus, uma sede pela palavra, por fazer a obra, aquilo que nós chamamos do primeiro amor. Nós estamos ali de prontidão para levar a palavra, para participar do evangelismo, para os trabalhos da igreja. E normalmente, não estou generalizando, mas acontece com a grande maioria, conforme vai passando o tempo, isso vai se tornando algo que você faz corriqueiramente, automaticamente, faz parte da sua rotina, ou você já não tem o mesmo ânimo, a mesma garra, para continuar aquilo que se iniciou. Então, Paulo não. Paulo, desde o início até o fim da sua carreira, estava disposto a falar do evangelho do Senhor Jesus, estava disposto a se entregar por esse evangelho, visto que ele sofreu aí açoites, prisões, difamações, sofreu naufrágios, foi mordido pela serpente. Paulo realmente padeceu pelo evangelho, E nós, o que nós temos entregado para o Senhor, com relação àquilo que ele espera que nós façamos pela sua obra, O que nós temos feito? Nós também podemos falar como Paulo, que combatemos, o bom combate. Aí aqui no finalzinho o autor fala, o apóstolo nos ensina que é preciso olhar para o futuro com a certeza do nosso galardão e enxergar pela fé que o nosso trabalho não é vão no Senhor, pois há uma coroa de justiça guardada para cada crente em Jesus. Estamos nas mãos do justo juiz. Então é isso, é termos na nossa vida algo para entregarmos a Deus, para que Ele utilize, para que Ele nos capacite naquilo que Ele deseja, para que a sua obra, para que seu reino seja anunciado e para que a sua obra cresça, Que nós possamos ter esse espírito de Paulo, Que o Espírito Santo realmente nos direcione, nos impulsione para isso. Agora aqui o subtópico 2, a doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor. Como eu falei no início, hoje há muita confusão entre os cristãos, infelizmente, com relação à volta do Senhor Jesus. Toda vez que surge uma novidade sobre chip ou sobre algum tipo de marca, aí já tem cristão preocupado com o que vai acontecer. Irmãos, nós não devemos nos preocupar com essa questão. Por quê? Porque a igreja não vai passar pela tribulação. Existe aí sim alguns ensinos contrários. Uns dizem que nós, por exemplo, da Assembleia de Deus, cremos, que a igreja não vai passar pela tribulação, então nós somos pré-tribulacionistas. Existem aqueles que acreditam que a igreja vai passar pela tribulação, vai ser arrebatada durante a tribulação, e aqueles que acreditam que a igreja será arrebatada somente após a tribulação. E dentro disso, por isso que eu peguei aqui o livro, ele traz alguns pontos que eu acho que é muito importante a gente frisar, deixar bem claro para nós, os cristãos. Em primeiro lugar, qual é o sinal que a igreja espera sobre a volta de Cristo? Fora os sinais que já estão acontecendo, que são nítidos, aquilo que realmente vai nos chamar a atenção com relação à volta do Senhor Jesus é a paz mundial. Quando houver um movimento de uma paz mundial e principalmente com foco em Israel, aí sim a gente sabe que a volta do Senhor está iminente e acontecerá a qualquer momento. Então esse é o ponto principal, é a paz mundial com foco em Israel. Quando o mundo estiver no movimento nesse sentido, aí sim a gente pode não se preparar, mas já estar preparado, Como sempre, o cristão sempre tem que estar preparado para a volta do Senhor. É como a parábola das virgens. Não é se preparar, não é correr para buscar o azeite quando o noivo chegar, porque aí já vai ser tarde. Mas é estar cheia, do Espírito Santo, estar em comunhão com Cristo para a sua volta. Então, dentro disso, eu tenho aqui 10 pontos, que esse livro nos traz, que eu gostaria de deixar aqui frisado para a nossa aula de hoje.
Primeiro, a Bíblia nunca disse que a igreja passará por um período de tribulação. Ponto. Não há na Bíblia nada que indique com relação a isso. Segundo, a igreja não participou das primeiras 69 semanas de Daniel e não participará da 70ª, conforme está em Daniel 9, 24, porque há alguns, em outras denominações, né, que acreditam que a igreja está passando por esse período. E nós não cremos nisso, a Bíblia não diz que isso aconteceria com a igreja, né, com a noiva de Cristo. O terceiro, a igreja é mencionada mais de 20 vezes nos 3 primeiros capítulos de Apocalipse, mas não há menção a ela entre Apocalipse 4:1 e Apocalipse 19:1. Outro ponto, Jesus vem ao encontro da sua igreja no arrebatamento, conforme está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, dos versículos 16 ao 17. Ele vem com a sua igreja na segunda vinda, conforme está em 1 Tessalonicenses 3:13. A igreja sobe da terra no arrebatamento e desce na segunda vinda. Então, o que vai acontecer? Quando, né, houver todo esse movimento de paz mundial, onde o anticristo aí vai surgir, né, o falso profeta, o que vai acontecer? A igreja será arrebatada, né? Senhor Jesus levará a igreja para o céu. E o que vai acontecer ali? Tanto a igreja quanto aqueles que morreram em Cristo Jesus serão ressuscitados por esta ocasião. E enquanto estiver acontecendo aqui a grande tribulação, a igreja estará no céu, nas bodas do Cordeiro, recebendo o seu galardão. É isso que vai acontecer. O quinto, o anticristo só pode ser revelado após o arrebatamento. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 ao 8. Mas se a igreja passar pela tribulação, o que nós não acreditamos, mas há correntes doutrinárias nesse sentido, ela saberá quem é o anticristo, porque ele será o cabeça de um governo mundial, conforme está em Apocalipse 3:10. Colocará uma estátua de si mesmo no templo reconstruído, conforme está em Mateus 24:15, exigirá que as pessoas recebam sua marca, seu nome ou seu número, conforme está em Apocalipse 13, versículos 15 ao 17. Matará as 2 testemunhas, Apocalipse 11, versículo 7 e muito mais. Sexto, ninguém pode saber o dia ou a hora da segunda vinda, conforme está em Mateus 24:36. Mas, se a igreja passar pelo período da tribulação, novamente eu friso que nós, assembleianos, não acreditamos nisso. Alguns saberão o dia, pois serão 7 anos a partir da assinatura do pacto de 7 anos, conforme está em Daniel 9, dos versículos 24 ao 27, e 1260 dias a partir do dia em que o anticristo profana o templo, Apocalipse 12, versículo de número 6. Sétimo, a igreja deve ir para o céu para o casamento do Cordeiro, Apocalipse 19, versículo 7. Antes da segunda vinda, do final do período da tribulação, Apocalipse 19, versículos 11 ao 14, quando Cristo virá com a sua igreja para instaurar o seu reino. Oitavo, o anticristo prevalecerá contra os santos durante o período da tribulação. Apocalipse 13, versículo 7. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mateus 16, 18. Quem são os santos do período da tribulação? Aquelas pessoas que se converterão no período da tribulação. Lembrando que o que vai acontecer? Ao ver os acontecimentos, aqueles que não aceitaram a Cristo antes da tribulação, crerão na palavra que foi pregada e aí sim se converterão. Então, eles serão os santos, né, do período da tribulação. Nono, os 24 anciões, representantes da igreja, estarão no céu antes de o livro com 7 selos ser aberto. E o 10º, o arrebatamento antes da tribulação, condiz mais com a graça, com o amor e com a misericórdia de Deus. Então, esses são pontos que estão aqui na lição, na doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor. Ou seja, primeiro Paulo cria,
na volta do Senhor, como eu já falei no começo, né? A igreja primitiva tinha a volta do Senhor Jesus como iminente, como a qualquer momento que ele pudesse voltar. E as duas fases dessa vinda, que vai ser primeiro o arrebatamento da igreja, a ressurreição daqueles que morreram com Cristo, para as bordas do Cordeiro, onde nós receberemos o nosso galardão, e a segunda vinda, quando todo o olho verá o Senhor Jesus. E ali ele derrotará o anticristo e o falso profeta, né? E onde o diabo ficará preso ali por 1000 anos, onde será instaurado o reino milenial. Não é verdade? E mais uma vez aqui, só para frisar, no subtópico 3, sobre a grande tribulação, não passaremos pelo período do juízo divino. A igreja de nosso Senhor será retirada antes do período do derramamento do santo juízo. Amém? Então que isso fique bem claro, irmãs. Nós não precisamos nos preocupar com marcas, com chip, porque esse aí é o sinal, né, que o anticristo vai implantar naqueles que ficarem durante a tribulação, é para aqueles que ficarem. A igreja não ficará, a igreja não passará pela tribulação. Amém? Espero que isso fique claro aí, para que não tenha mais nenhum tipo de confusão, pelo menos não no nosso meio, amém? Dos tempos e das estações até a volta do Senhor. Isso é outro ponto, irmãs. Não adianta querer determinar prazo, determinar tempo. Primeiro foi nos anos 2000, quando virasse aí o milênio, o mundo ia acabar, foi aquele forfé, o bug, enfim, nós estamos aqui em 2021 para a honra e glória do Senhor. Depois foi 2012, né, segundo a profecia lá dos Incas, ou dos maias, eu não me recordo agora. E eis nós aqui novamente. Então, irmãos, não adianta querer determinar prazo, determinar dia para a volta do Senhor, tá bom? Isso não deve ocorrer no nosso meio. A gente não sabe a hora, mas nós sabemos que é iminente. Nós precisamos estar preparados para essa volta, né? Aqui no subtópico 1. Os termos tempos e estações também foram usados pelo Senhor Jesus em seu último discurso aos seus discípulos, logo depois de sua ressurreição. Não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então não convém a gente querer estabelecer quando o Senhor Jesus vai voltar. É óbvio que nós estamos atentos aos seus sinais, que estão se cumprindo. Então nós sabemos que a volta do Senhor Jesus vai ocorrer, né? A qualquer momento, sim. Mas o principal ponto, a qualquer momento, que eu quero dizer é para nós, porque Jesus pode voltar para nós individualmente. Mas como eu já falei, o principal ponto do eminente retorno do Senhor Jesus é a paz mundial com foco em Israel. Aí o subtópico 2, uma dimensão do Espírito, uma dimensão do porvir. Entretanto, as Escrituras Sagradas mostram que o derramamento do Espírito Santo em Pentecoste anuncia os últimos dias. Ora, o Espírito na vida da igreja é um anúncio de que brevemente o Senhor Jesus voltará. Não por acaso, em Atos 1:11, há esta gloriosa promessa: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Eis uma promessa que conforta o nosso coração, né? Nós sabemos que apesar de todas as angústias, de todas as tristezas, de todas as tribulações, nós cremos num Deus que vem nos buscar, que nos levará para viver com Ele, onde não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais dor. O subtópico 3, Espírito e Porvir, temas de nossa pregação. Como pentecostais clássicos, a promessa do batismo no Espírito Santo, com evidência de falar em línguas, deve estar em nossos lábios. Precisamos continuar pregando sobre o batismo no Espírito Santo, sobre o falar em línguas, buscar, ansiar por receber da parte do Senhor. Todavia, a promessa da bendita esperança deve estar em nossa proclamação. Não deixemos de dizer: Jesus em breve voltará. A Igreja de Cristo nasceu no fogo e debaixo da promessa de sua volta. Amém? Eu espero que essa aula tenha sido proveitosa para as irmãs, como foi para mim, né? Que ela venha aí encher o nosso coração novamente, continuar enchendo, na verdade, né? O nosso coração de esperança na volta do nosso Senhor Jesus Cristo, nos mantendo firme nas promessas do Senhor,
firme levando o Evangelho e servindo na obra do Senhor. A nossa conclusão: a bendita esperança de Paulo deve ser a nossa. Ao longo do ministério do apóstolo, somos estimulados a viver no Espírito e, ao mesmo tempo, em vigilância, preparando-nos para o encontro com o nosso Senhor. Que vivamos no Espírito, aguardando a bendita esperança. O Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento para arrebatar a sua noiva. Andemos, pois, no Espírito. Amém? Essa foi a nossa última aula do ano de 2021. Eu espero aí encontrar com vocês na nossa próxima aula, que vai ser também um trimestre maravilhoso, se o Senhor assim nos permitir, estudando sobre a supremacia da palavra, que é a nossa regra de conduta, de fé. Irmãs, eu desejo aí um final de ano cheio das bênçãos do Senhor, da presença de Deus nos nossos lares, nas nossas vidas, porque é isso que nos mantém em pé, é isso que nos fortalece na nossa caminhada. Amém? Espero ver o rostinho de cada uma de vocês na nossa próxima aula e que o Senhor continue derramando das suas ricas bênçãos sobre a vida de cada uma de vocês. Um beijo e até mais.